A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Você que está aí, querido, é o nosso convidado, então não perca tempo, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na minha e na sua vida, e na vida de todos aqueles que estarão aqui assistindo esse estudo conosco. Amém? Então, não perca tempo, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema muito interessante, ao qual eu quero compartilhar com você, e esse tema diz ressurreição e arrebatamento. Esse tema é um tema muito importante, que nós precisamos saber muito a respeito dele, porque quer queira, quer não queira, nós que somos cristãos, que mortos ou vivos, nós vamos passar por esse momento e nós precisamos ter esse tipo de conhecimento acerca do arrebatamento e da ressurreição do Senhor. Amém? Mas antes, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos estar orando, né, acerca desse tema, para que seja conduzido pelo Senhor. Que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida. Então, aí onde você estiver e você puder, curve a cabeça, que nós vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Quero também, Senhor, te agradecer pelo alimento que chega à mesa, pelos livramentos, Pai amado, que tu tem nos dado todos os dias. E muitos desses livramentos passam por despercebidos, sem que nós possamos ver, mas tu estás ali nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu toma frente a esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor colocou um texto muito interessante para que eu pudesse compartilhar com você nesse estudo de hoje. E esse texto ele está ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler ali do versículo 13 até o versículo 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se você quiser, aqui pela tela do computador ou do seu celular. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos em que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje, querido. E nesse texto que lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18, já nos diz uma enormidade de coisas aqui maravilhosas. Primeiro, ele diz para que nós não sejamos ignorantes acerca dos que dormem, né? Depois, ele nos fala para que nós venhamos a ter esperança, né? Ele diz que nós, que ficamos vivos, né,
não precederemos os que dormem. Depois ele nos diz que o Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, que a trombeta de Deus ela vai tocar. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que ficaram vivos, né, serão arrebatados juntamente com aqueles, né, que serão ressuscitados, e todos, né, nos encontraremos nos ares com o Senhor. Então, esse texto, querido, ele é rico de informação acerca do que nós vamos estudar. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, e que eu entendo no que eu li, é que os mortos em Cristo, eles não estão mortos. Quando nós vamos ali e lemos o texto no versículo 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqui isso me afirma, né, que os mortos em Cristo, eles não estão mortos. E quando eu leio esse texto, eu vejo que essa certeza consiste em 3 partes, ou em 3 fundamentos. E o primeiro dele é que no Novo Testamento, a ressurreição, ela se refere principalmente ao corpo, e não à alma. Porque diz assim, o dormir dos crentes, ou a expressão os que dormem, refere-se aos corpos dos cristãos. Então eu entendo que aqui o Senhor está nos falando acerca disso e dessa maneira. E a Bíblia, quando nós vemos aqui, ela não está nos ensinando acerca do sono da alma. E aí eu quero deixar um exemplo para que você entenda bem o que eu estou te falando. Um exemplo aqui, ó, o homem rico e Lázaro. Depois que morreram, eles estavam respectivamente no reino dos mortos e no paraíso. Então veja, o rico e Lázaro, um morreu, estava no reino dos mortos e o outro estava no paraíso. Mas o que é importante aqui? Que ambos eles estavam conscientes. Então veja bem, tanto que está no reino dos mortos como o que está no paraíso, eles estão conscientes. E para que a gente entenda que isso que nós estamos estudando e falando aqui é uma verdade, eu vou ler um texto para você do livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 26. Veja bem o que diz para a gente. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidoramente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E aí o que aconteceu quando esse mendigo morreu, que a palavra nos diz? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e a palavra diz que ele foi sepultado, e não diz mais nada. Só que no versículo 24 nos diz o seguinte: e clamando disse, quem estava clamando aqui? O rico, disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E aí, olha o que Abraão disse para ele: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? Olha que coisa importante que Abraão disse para o rico. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Aí ele finaliza no versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, querido, esse texto que nós lemos aqui do livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 até o 26, nos deixa bem escolarizado acerca disso que estamos estudando. E o que entendemos aqui?
que o corpo que deixamos por ocasião da morte é que dorme, mas a nossa alma não. O espírito do crente, ele encontra-se com Jesus Cristo a partir do momento da nossa morte. E o apóstolo Paulo, ele estava totalmente convicto dessa realidade. E por esse motivo ele nos escreveu no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o seguinte: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então o apóstolo Paulo, ele já tinha essa concepção, ele já tinha esse conhecimento, que era muito melhor estar ao lado de Cristo, incomparavelmente, do que viver nessa terra ou estar ardendo no lago de fogo do inferno. E aqui, querido, nós podemos falar acerca da esperança que é estar em Cristo, para mim e para você. E essa realidade, querido, ela é maravilhosa para as nossas vidas. E isso faz parte de quê? Da certeza da salvação e do arrebatamento que nós vamos passar. Isso aqui nos mostra que realmente é verdade, que o cristão é resgatado por Jesus, enquanto o não crente é levado pela morte para onde? Para o inferno. E isso também, querido, nos dá certeza que a igreja de Jesus não verá morte. E no texto que nós tomamos como base para esse estudo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, nos diz acerca disso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Esses estão fora, não estão em Cristo. Então, querido, todo aquele que morre sem Jesus está fora da salvação, está fora da vida eterna. Eles não estão em Cristo. E aí, qual é a garantia de que os mortos em Cristo virão ou subirão com Cristo? É de que Deus, querido, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem nele. E isso é uma afirmação revolucionária para as nossas vidas. Porque muitos têm o entendimento que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja sozinho, mas não. A palavra nos diz que aqueles que estão aguardando no Senhor, que estão no seio de Abraão, eles vão vir juntamente com Jesus. E aqui, querido, é importante observar que não está escrito trará para ele, mas trará em sua companhia, ou seja, trará com ele para arrebatar a sua igreja. E aí, querido, o próprio Senhor comunica a toda a igreja o quê? Que os mortos em Cristo não serão prejudicados de maneira alguma, de modo nenhum. E aí, quando nós vamos nesse texto básico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 e 14, a palavra de Deus nos afirma isso. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então você viu que o Senhor, ele não voltará sozinho para buscar a sua igreja, ele voltará juntamente com os seus eleitos, com os seus salvos que está ao lado dele. E o que entendemos aqui que é muito importante, que quando Jesus voltar, trará consigo que os que morreram nele. Por quê? Porque eles já estão com Jesus e ressuscitará seus corpos mortos em primeiro lugar. Então, esses que já estão com Jesus, os seus corpos eles serão ressuscitados em primeiro lugar. E somente depois disso acontecerá o quê? A transformação dos crentes, ainda vivos aqui nessa terra, e que eles serão o quê? Arrebatados juntos e seguirão juntos ao encontro do Senhor nos ares. Então veja que coisa maravilhosa, como é importante a gente estar na presença do Senhor, como é importante a gente estar estudando a palavra do Senhor, seguindo a palavra do Senhor. E uma outra coisa muito importante, querido, que eu quero compartilhar com você, o Senhor voltará pessoalmente para nos buscar.
E da mesma forma, no texto base, como nós usamos para esse estudo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 16, nos fala acerca disso. Porquanto o Senhor mesmo, olha, porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus. Então, a ressurreição e o arrebatamento será o momento em que o Senhor Jesus deixará o seu trono no céu e vai fazer o quê? E vai vir pessoalmente ao encontro da sua igreja, ao encontro dos seus eleitos, ao encontro dos seus escolhidos para arrebatá-los, a fim de que, a fim de levá-los para a casa do Pai. E assim, querido, como o noivo vai ao encontro de uma noiva, o Salvador virá ao encontro dos que ele comprou com o seu sangue na cruz do Calvário e os conduzirá para a sua glória eternamente, para viver eternamente ao seu lado e desfrutar de tudo que ele preparou. Então, querido, o Senhor, ele não vai enviar um anjo ou qualquer outro intermediário para fazer isso, vir buscar a sua igreja. Ele virá pessoalmente. E aí, querido, se cumprirá o quê? O que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 3. E o que está escrito lá, irmão Gilson? O seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, querido, o Senhor virá buscar a mim, o Senhor virá buscar a você. Então, nós temos que ficar firme e confiante nessa promessa do Senhor. E assim, querido, como ele em pessoa nos salvou e morreu na cruz no Calvário por mim e por você, assim como ele foi preparar-nos o lugar, ele voltará pessoalmente para nos buscar, para que estejamos onde ele está eternamente e possamos viver e aproveitar e desfrutar de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E é por isso, querido, que em inúmeras passagens do Novo Testamento nós somos conclamados a fazer o quê? A esperar a volta de Jesus a qualquer momento. Então, é essa certeza que nós temos que ter. Nós temos que esperar a volta do Senhor a qualquer momento, eu e você. E uma outra coisa, querido, muito importante, que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, a palavra de ordem será dada. No texto básico de que lemos, querido, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, precisamente no versículo 16, nos fala acerca disso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui, querido, segundo o meu entendimento, no que lemos, o que eu entendo e a certeza que eu tenho é de que vai ser o próprio Senhor que dará esta palavra de ordem. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque ele é soberano, é a quem todos os exércitos celestiais obedecem. E aonde nós podemos ver isso, para que você fique bem convicto do que nós estamos estudando aqui, falando hoje, é verdadeiro. Quando nós vamos ali, querido, no livro de João, capítulo 5, versículo 25, a palavra de Deus nos diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, e que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E um outro texto no livro de João, capítulo 10, versículo 28 e 27, só para confirmar, querida, essa nossa certeza e fortalecer a minha e a sua fé. Jesus diz assim: o bom pastor também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem e me conhecem também. E no versículo 28 ele diz: olha que coisa linda, meu irmão, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, querido, eu quero te perguntar, diante disso que nós lemos aqui no livro de João, capítulo 5, no versículo 25, 27 e 28, você já é uma ovelha do rebanho de Jesus? Essa é a pergunta, querido.
Eu vou repetir: você já é uma ovelha do rebanho de Jesus? E, querido, a resposta a essa pergunta tem uma importância decisiva em relação de onde você vai passar a sua eternidade. Outra coisa que eu quero te perguntar, querido, nesse dia de hoje, você pode dizer com certeza que você é um filho de Deus? E aí, querido, se você ainda não pode dizer isso, ou não tem como responder essa pergunta que eu te fiz, eu te peço que você dê esse passo decisivo ainda hoje em direção ao Senhor, que você se reconcilie com o Senhor. Se você ainda não o aceitou, o aceite agora, nesse momento, em nome de Jesus. Uma outra coisa, querido, que eu quero compartilhar com você, maravilhosa, vamos ouvir a voz do arcanjo. E no mesmo texto, querido, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, nos fala acerca disso. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, aí diz aqui, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí diz, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, querido, o que é importante nós sabermos aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que essa designação de arcanjo se aplica apenas a um anjo da Bíblia. E qual é esse anjo? É Miguel. E Miguel significa aquele que é similar a Deus. E esse anjo, querido, só para que você saiba, é um dos mais importantes na hierarquia do céu. E para você conhecer um pouco mais de Miguel, no tempo de Daniel, Miguel lutou contra um príncipe dos demônios no mundo celestial. O que ele veio fazer? Ele veio ajudar a Gabriel para que Gabriel pudesse confirmar a Daniel que as suas orações haviam chegado ao Deus Todo-Poderoso. Miguel também, querido, ele lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Contudo, querido, quando Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Miguel, ele não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Muito pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele disse: o Senhor te repreenda. Então vê um arcanjo, um anjo cheio de poder, mas cheio também de respeito ao Senhor. Amém, querido? Uma outra coisa muito importante que para nós sabermos aqui no dia de hoje acerca do texto que estamos estudando de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a trombeta de Deus vai soar. Guarde isso, querido. E lá no versículo 14 e 16, a palavra nos diz, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, aí diz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, querido, a trombeta de Deus aqui mencionada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, só para que você entenda que a palavra de Deus ela tem fundamento, ela é verdadeira, ela tem conformidade, é a mesma palavra, querido, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, aí diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a palavra de Deus, querida, ela é verdadeira. A trombeta soará, guarde isso. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Se quando o Senhor vier, se nós ainda estivermos aqui nessa terra, como nós o escolhemos como nosso Senhor e Salvador, nós seremos transformados. E aí, querido, esta trombeta de Deus chamará todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai. Vão ser todos que durante toda a humanidade proclamou o nome do Senhor, confessou o nome do Senhor como Senhor e Salvador. Todos esses serão chamados, todos esses serão salvos para viver uma eternidade ao lado do Senhor. E aí, querido,
o que é importante aqui nós aprendermos, porque é chamado da última trombeta, porque a dispensação da graça de Deus chegará ao fim. Vai chegar um momento aqui nessa terra que a dispensação do Senhor, ela vai chegar ao fim. Irmão Gilson, o que quer dizer a dispensação do Senhor chegar ao fim? É que a dispensação do Senhor, anunciada do Evangelho da Graça, ela começou com uma trombeta e vai terminar também com uma trombeta. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, por que começou com uma trombeta? Porque podemos dizer que a pregação do Evangelho repercutiu por toda a terra. Não vai haver uma alma que não vai poder dizer que não ouviu falar de Jesus, que não ouviu falar da palavra do Senhor. Irmão Gilson, aonde eu vejo isso? Aonde eu tenho a prova disso? Quando você vai na sua Bíblia, querido, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, está escrito, mas pergunto, porventura não ouviram? Aí diz, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, querido, ninguém vai poder dar desculpa que não ouviu a palavra de Deus, que não foi alcançado pelo Evangelho do Senhor. E aqui, querido, quando nós falamos de trombeta, é muito importante nós sabermos as formas de toque das trombetas. Quando as duas trombetas eram tocadas de maneira normal, isso servia para quê? Para o chamamento e ajuntamento de todos na porta da tenda da congregação. Mas quando a trombeta, querido, era tocada de forma rebate, o que quer dizer ser tocada de forma rebate, de forma forte? Servia como um sinal de alarme, e isso indicava a ordem para partir. O último toque da trombeta era o sinal para juntar os pertences e partir. E aqui, querido, nós podemos fazer uma ilustração ou um comparativo acerca do arrebatamento do Senhor, da nossa partida para vivermos uma eternidade com o Senhor Jesus. E aí, querido, uma outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com você, vai ter a ressurreição e o arrebatamento. E esse texto mestre que nós usamos, querido, de Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16 e 17, nos diz acerca disso, para a nossa certeza, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouviu a voz do arcanjo e ressoava a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aí diz aqui, ressuscitarão primeiro. E no versículo 17, querido, diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos em Cristo Jesus, seremos o que? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, querido, estaremos para sempre aos braços do Senhor, ao lado do Senhor, vivendo tudo que Ele preparou para mim e para você. E veja bem, querido, no que lemos aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, não se trata de uma ressurreição geral. Preste bem atenção, aqui no que lemos não se trata de uma ressurreição geral, que isso fique bem entendido e que isso fique bem claro aqui nesse dia de hoje, nesse estudo. Aqui está falando que somente os mortos em Cristo e os vivos em Cristo serão o quê? Ressuscitados e transformados, de forma que todos os demais mortos, o que vai acontecer, permanecerão nas suas sepulturas até o juízo final. Então, vê a importância, querido, de nós sermos salvos no Senhor Jesus. Tantos que morreram, que estão aguardando o descer com o Senhor para recolher a sua igreja, como nós, querido, que estamos aqui nessa terra. Então, aqui, meu irmão, o que nós entendemos no que lemos é que se trata de uma ressurreição seletiva. Guarde isso. É uma ressurreição seletiva, não é para qualquer um.
é para aquele que escolheu o Senhor Jesus. E o texto, querido, ele deixa bem claro que é somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Uma outra coisa importante, querido, que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, nós vamos estar para sempre com o Senhor. E nesse mesmo texto, querido, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 e 18, nos dá essa certeza para mim e para você. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí no 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí, querido, essa é a garantia que estaremos para sempre com o Senhor, eternamente. Isso aqui, querido, serve como um consolo eterno para o que é passageiro nesse mundo. E pasme você, querido, tem muita gente trocando o eterno de Deus pelo passageiro desse mundo. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas que esteja trocando a eternidade de Deus, a eternidade maravilhosa que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, por coisas passageiras desse mundo. E aí, querido, a partir desse momento, nenhum filho de Deus estará mais sujeito à morte. Você sabe o que é isso? Quando o Senhor nos resgatar, nos arrebatar, nos levar para vivermos uma eternidade ao lado dele, nós não experimentaremos mais a morte. E aí, querido, todas as tristezas, todas as misérias, tentações, perguntas que não foram respondidas para mim e para você, tudo isso será esquecido. Por quê? Porque nós estaremos para sempre ao lado do Senhor, nos braços do Senhor. E aí, querido, o que significa estarmos para sempre com o Senhor? Sabe o que significa? Significa que a igreja estará onde Jesus estiver em todo momento e que ela desfrutará, querido, de toda a sua riqueza divina, de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele preparou de maravilhoso para as nossas vidas. E aí, querido, sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir o que está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Sabe o que está escrito lá? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa isso, querido. Ou seja, aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória, querido, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui, querido, nós podemos o quê? Dizer que nós vamos estar presentes diante da Bíblia viva que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos poder estar à frente dele todo dia, como se nós estivéssemos lendo a palavra, nós vamos ter a palavra viva na nossa frente. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Mas antes disso, querido, eu gostaria aqui de falar acerca desses tópicos que nós estudamos aqui hoje para você não esquecer. Nós não podemos esquecer o que estudamos aqui hoje. Nós falamos que os mortos em Cristo não estão mortos, eles estão vivos ao lado do Senhor, aguardando vir buscar a sua igreja. Querido, nós falamos aqui que o Senhor vai voltar pessoalmente para nos buscar. Nós falamos, querido, que a palavra de ordem, ela vai ser dada pelo Senhor Jesus. Nós falamos que vamos ouvir a voz do arcanjo. Querido, nós estudamos aqui que a trombeta de Deus, ela vai soar e todos vão ouvir. E muito importante, que vai ter o quê? Ressurreição e arrebatamento. Ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. Então, eles serão o quê? Vai haver ressurreição para eles e para nós que estamos aqui vivos em Cristo, nós vamos ser arrebatados para quê? Para vivermos para sempre ao lado do Senhor. Que você não se esqueça disso, querido. Amém?
Então, essa foi a palavra, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje, querido, acerca da ressurreição e do arrebatamento da igreja do Senhor. Eu gostaria, querido, de compartilhar um versículo com você que está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e tudo que pedirde em oração, crendo, o recebereis. Então, querido, vamos nos colocar aqui em oração para que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, nos mantenha firme, para que nós possamos ter uma vida eterna ao lado dele, amém? Então aí, querido, onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta palavra abençoada e abençoadora que tu nos proporcionaste nesse dia de hoje, Pai amado, falando acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento, que estudamos ali, Pai amado, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Que essa palavra, Pai amado, possa fazer morada em nossos corações, que possamos, Pai amado, receber essa palavra em nossos corações de terra fértil e que essa semente, Pai amado, caia na terra fértil do nosso coração e se multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, possa fazer parte do nosso dia a dia, que essa palavra, Pai amado, não fique apenas no campo da audição, mas que essa palavra fique no campo da prática em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, possa ter sido a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje para fortalecer a tua fé e se firmar na tua presença. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que estudo maravilhoso foi esse que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje. Louvado seja Deus. Essa palavra, querido, fortaleceu a minha fé. Essa palavra edificou muito a minha vida e eu espero que tenha acontecido a mesma coisa com você, querido. Então, todos os domingos, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas elas possam ser abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui nesse dia de hoje. Eu fui abençoado com esse estudo, você foi? Depois daí um glória a Deus, um aleluia aí nos comentários. E o Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, que você está aí num momento como esse, investindo o seu tempo no conhecimento da palavra de Deus, para fortalecer a sua fé, para ampliar o seu conhecimento diante de Deus. O Senhor, Ele se agrada muito dessa atitude. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali no culto de Santa Ceia. Você e a sua família são nossos convidados. E eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra do Senhor na Adma aguardando por você. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha um dia, uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.